Só que passemos para outro lado não seria a pé. O passemos para o outro lado aqui seria, o texto é claro, seria num barco. Seria para entrar num barco. O texto não fala de quem era o barco, mas nós podemos crer ou acreditar que o barco aqui poderia ser talvez o de Pedro, de Simão Pedro. Mas quando nós paramos, independente de que se fosse de João, de Tiago, de André, independente de quem fosse o barco, Jesus está dizendo que iria entrar junto no barco. Ou seja, eu vou repetir, independente de quem seja o barco, independente de quem seja a embarcação, Jesus disse, eu vou junto, vamos para o outro lado. Independente se ia ser de Pedro, João, Tiago, Tomé, de quem seja. Ou seja, independente de quem seja o barco, se fosse de Judas, o traidor, que teria que estar no barco também, Jesus faz questão de entrar no barco. O barco não tem nome. O barco não tem título. O barco aqui não está indicando de quem é. O barco aqui não está indicando se era do ministério de Pedro, se era do ministério de João. Escute isso aqui, o barco aqui não está indicando. O que Jesus está dizendo é passemos para o outro lado. Só que para eles ir, havia no texto aqui vários barquinhos. Só que para eles ir, eles teriam que entrar no mesmo barco que Jesus ia entrar. Pai Senhor, Ângelo, Deus abençoe. E olha isso aqui. Eles vão entrar porque Jesus vai verbalizar a palavra. Jesus vai falar. Evangelista Genilson. Jesus vai falar. E a expressão de Jesus, a fala dele é: passemos. Se ele fala, ele está falando uma palavra, liberando uma palavra. E segundo a Bíblia, segundo Paulo escrevendo em Romanos 10:17, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então eles vão entrar no barco cheio de fé. Só que eles vão entrar no barco juntamente com Jesus. Capítulo 4 de Marcos, versículo 35. Jesus falou: passemos para o outro lado. Eu não vou me deter muito nos versículos tudo, mas eu quero que você entenda isso aqui. Passemos para o outro lado. Jesus fala aqui em Mateus capítulo 8, verso 23, Jesus não fala, mas Jesus entra no barco. Entrando ele no barco, ele ali era Jesus, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, entraram no mesmo barco que Jesus. Ou seja, notamos e fazemos uma conotação aqui a respeito de Cristo. Escute isso. Fazemos aqui uma conotação, uma análise a respeito de Cristo. Quem está entrando no barco? Jesus. Quem entrou no barco primeiro? Jesus, conforme Mateus 8, 23. Quem é Jesus? Escuta isso aqui. Quem é Jesus? João capítulo 1 vai dizer que o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne. Eu estou falando de Cristo, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do Verbo, da palavra de Jesus que entrou no barco. Que ele vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, palavra, e eu sou a vida. Escute isso aqui, Jesus entra primeiro, então quem entra primeiro no barco é Jesus. Presença de Jesus no barco. Palavra no barco. Só que quando nós analisamos isso aqui, se há palavra no barco, se há presença no barco, se a palavra, o Verbo entrou no barco, Jesus, a presença, entrou no barco, a palavra. E a palavra representa o quê?
A palavra para a nossa vida seria o quê? Fé. Porque quando ouvimos a palavra, nós temos fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E a palavra entrou no barco. A presença entrou no barco. Escuta isso aqui, eu vou aplicar para já encerrar. Jesus entra. Só que na medida que Jesus entra, ele vai para a popa do barco. Pega a almofada e vai dormir. Eu vou repetir. Jesus entrou no barco, o barco não tinha nome. O barco não tinha ministério, o barco não tinha posição. Mas Jesus fez questão de entrar no barco. E quando ele entrou no barco, poderíamos entender que independente se a família tem nome, independente se o ministério tem nome, independente se sua vida, se você tem nome, a expressão de Jesus é: passemos para o outro lado. Então o que ele está dizendo é: eu estarei presente. A presença dele, a palavra, o verbo encarnado, presente. Só que a palavra, o verbo, a presença, Jesus pega a almofada e vai para a popa dormir. Então nós entendemos que dentro do barco não tinha palavra. Escuta isso aqui. Nós entendemos que dentro do barco não tinha palavra. Por quê? Porque Jesus está dormindo. E a palavra só... Entende isso aqui. A palavra ela só é manifesta quando se fala. Escuta isso aqui. A palavra ela só é manifesta quando se fala. Quando se fala. Jesus falando, ele está falando. Isso que eu estou falando aqui, você está me ouvindo. Você está ouvindo palavras sair da minha boca. Se eu tivesse silêncio, você não escutaria nada. A não ser o silêncio. E o silêncio dentro do barco, ei, dói. O silêncio dentro do barco machuca. O silêncio dentro do barco, irmão, na hora da tempestade, todo mundo fica apavorado. Por quê? Porque Jesus está dormindo. A palavra não está manifesta. A presença não está manifesta. Está no barco. Mas não está se manifestando. Está no barco. Oh glória! Está no barco. Mas não tem reação. Por quê? Você entenda isso, pelo amor de Deus, para a gente encerrar. Jesus entrou no barco, presença, palavra. E quando ele entra, ele pega a almofada e vai dormir. Quem está dormindo não fala. Quem está dormindo não vê. Quem está dormindo não escuta. A não ser que haja um despertamento naquela pessoa que esteja dormindo. Escute isso. Tem algo dormindo dentro do teu barco. Entende isso aqui? Você precisa entender que você e eu, nós, temos que despertar algo na nossa vida. Nós temos que despertar a presença do Mestre na nossa vida. A situação que os discípulos estão enfrentando é de uma tempestade. E ninguém enfrenta uma tempestade e fica calado. Ninguém que vai enfrentar uma tempestade, ele não chore, ele não ore. Ou seja, todo aquele que está dentro de uma luta, por mais pressão, por mais angústia, por mais luta que ele esteja enfrentando, o que é que vai acontecer? Mesmo ele sem força, ele vai dizer dentro dele ou dentro dela: Senhor, me ajude, eu não tenho força.
A alma está clamando. O espírito está clamando por socorro. Os discípulos vão despertar o mestre. O mestre está no barco, mas não está manifestando, não está se movendo. O mestre Jesus está no barco. A palavra está no barco. Ou seja, se a palavra está no barco, Jesus está no barco dormindo, é sinal que o barco estava em silêncio na parte da palavra. Então quer dizer que Jesus não estava falando nada. A tempestade se levantou, oh glória! E Jesus em silêncio. Talvez você esteja dito para Deus até hoje: Senhor, eu estou passando por esta luta, por esta tempestade, e não tenho ouvido a tua voz. Porque o Senhor está em silêncio, sabe por quê? Recebe esta palavra, é porque Ele quer ver a sua reação, oh glória! Ele quer ver como você está reagindo. Dentro do barco está tudo em silêncio, você não está sentindo a presença dEle, a tempestade se levantou, e o que você precisa fazer é reagir, oh glória! Você precisa reagir. Oh glória! Francineide, Pai do Senhor, você precisa reagir. Jesus está no barco, e se Jesus está no barco dormindo, Jesus não está falando, Jesus está em silêncio. Irmão, escuta isso. E se Jesus está em silêncio, no meio da tempestade, quando nós passamos por uma luta, quando nós passamos por uma tempestade, quando nós passamos no vale, quando nós passamos por algo na nossa vida, na nossa família, que nós temos Jesus no barco e dizemos: não, Jesus está no barco, mas você não sente a presença, Ele está dormindo. Mas você não ouve Ele falar, Ele está dormindo. Oh, rabarracassuri midarabarra. Urimidakayasuri arabarraiacassuri midarabiarra. Reaja. Eu trouxe essa palavra profética nesta noite para você. Reaja, está sem força. Mesmo sem força, dobre os seus joelhos, nem que as lágrimas rolem no seu rosto. Você sem palavra, mas você diga dentro de você, ou através das suas lágrimas, você diga: Senhor, socorre-me. Senhor, estou perecendo, estou sem força. Eu não consigo orar, eu não consigo ler Bíblia. Senhor, eu não consigo jejuar. Reage! Reage! Ele está no barco e está em silêncio, mas está dizendo para você no silêncio: reage! Escuta essa palavra, eu estou sentindo uma graça muito forte. Escute isso. Ele está em silêncio na tua casa, no teu ministério, na tua vida. Você já orou, você já pediu, você já disse: Senhor, já fiz campanha, já fiz isso, já fiz aquilo e nada aconteceu. E você não ouve uma palavra do mestre. Ele está na polpa do barco, na almofada, ele está dormindo. Ele não está falando, mas no silêncio dele, oh glória! No silêncio dele, ele está dizendo: reage. Compartilhe essa live para pessoas serem abençoadas, porque tem vidas, irmãos, que estão dentro do barco. Tem vidas que estão no lar, tem vidas que estão no ministério, Edivaldo. Tem vidas que estão trabalhando, tem vidas, você que está me ouvindo, tem vidas que precisam ouvir isso. Por quê? Porque quando a tempestade se levantou sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua chamada,
Quando você viu a tempestade se levantando, você já fez campanha, você já orou, você já jejuou, mas você não teve resposta de Deus. Ei, escute isso. E isso para muitos, evangelista Edivaldo, para muitos bate um desespero. Desespero de quê? Eu não estou sentindo Jesus. Eu não estou nem me arrepiando. Eu não choro mais. Eu não tenho mais força. Eu não consigo ler mais Bíblia. Eu não ouço Jesus. O desespero bate quando você vê tudo isso, que parece que Jesus não está lhe ouvindo. Parece que Jesus não está lhe vendo. Está no mesmo barco, está com você, está na sua casa, está no seu ministério, está no meio da sua família. E parece que nada está fluindo. A tempestade só está dando tudo ao contrário, tudo para trás. Você começa a perder alguém, você começa a perder família, você começa a perder emprego, você começa a passar necessidade e você parece que você ora e nada acontece. Aí você perdeu as forças devido ao vento, devido à tempestade, devido à luta que você está enfrentando. E muitos, por não ver a reação do mestre dentro do barco, muitos querem se jogar do barco. Sabe o que é isso? Muitos estão querendo se matar. Muitos estão querendo se matar porque estão perdendo o emprego, a família está passando necessidade, com medo do Covid-19, de morrer, com medo. Aí quer pular do barco e Jesus está no barco. Jesus está no barco. Me diga qual foi um pregador um dia, um levita um dia, que se ele nunca disse para Deus, é mentira. Mas me diga qual foi o pregador, qualquer levita que já disse: eu não prego mais, eu não louvo mais. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: eu vou pular do barco. O Espírito de Deus está falando conosco. Pessoas estão precisando ouvir isso. Sabe por quê? Porque tem vidas querendo se jogar no mar da depressão, ou da angústia, do sofrimento, no mar da voz que ele ouve do mar vindo, porque o mar fala. E o mar tem um som. Você que já foi no mar, na praia, você sabe o que eu estou falando. Há um som. Há um som aparentemente bom. Mas tem hora que esse som está dizendo: vem, pula. Se mata. Eu preguei há 3 semanas atrás, preguei agora também domingo. E nessas 2 pregações que eu preguei, em 2 cultos fora da igreja, que as igrejas, a maioria estão fechadas, Deus me mostrava e me revelava o que está tendo muito no meio do povo. Deus me mostrava. Da semana retrasada, quase 3 semanas atrás, a menina querendo se matar. Deus me mostrava nitidamente ela dentro do quarto. Ela estava no culto, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu olhei para ela no final da ministração, olhei para ela, e quando eu vi, Deus abriu um leque e me mostrou ela dentro do quarto, pegando uma corda para se enforcar. Eu disse isso a ela. Ela começou a chorar porque era verdade, o diabo estava querendo que ela se matasse. Mas Deus fez a obra, ela voltou para os caminhos do Senhor.
Domingo agora, novamente, um jovem casal que estava presente, angustiada, a menina, querendo dar um sumiço na sua vida. Porque tem muita gente que está dentro do barco e não tem força de reagir. Tem muita gente que está dentro do barco e não tem força de reagir mais. Por quê? Porque o vento, quando veio, o verso 37, e levantou-se um grande temporal de vento. Esse vento agitou a água, o mar, e essa água entrou no barco. Então todos que estavam no barco estavam sentindo o vento e estavam sentindo a água batendo neles, a água gelada do mar. E me diga uma pessoa que toma banho de água gelada, como é que ela fica? Ela fica trêmula, se tremendo, com medo. E detalhe, eu preciso dizer isso aqui para a gente encerrar. Quando a pessoa chega a esse ponto de querer fazer isso, é porque a sua vida não está realmente nada legal. Nada está dando certo. Escute isso para a gente encerrar. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Essa pessoa, quando chega a um ponto de querer pular do barco, por não ter força de dizer: Senhor, socorre-me. Quando vem a palavra de socorro, é porque a pessoa não aguenta mais. Quando vem a palavra de dizer: Senhor, me ajude, me socorra, é porque a pessoa não está suportando, está nos limites finais. Nos limites finais, evangelista Genilson. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, você que está me ouvindo nesta noite. Jesus está no barco, pode estar em silêncio. Você não pode estar sentindo nenhum arrepio, nada. Você não pode estar vendo nada acontecer ao seu favor, só o contrário. Só perca, só destruição. Mas Ele está dizendo no silêncio para você: reage. O silêncio dele para você é: reage. Ele está aí com você, Ele está presente no teu ministério, na tua família, Ele está presente na tua casa e Ele está dizendo para você: reage. Reagir como? Eu não consigo abrir a boca para clamar nem para orar. Levanta nem que seja a mão, bota a mão no coração, deixa a lágrima rolar, porque através disso aí, nem que seja com a lágrima rolando, você está reagindo, porque você tem sede e vontade que o mestre dentro do seu barco fale alguma coisa. Você tem esse desejo, esta vontade que o mestre fale alguma coisa dentro do seu barco. E se as lágrimas estão rolando sobre o seu rosto, e você já começou a sentir um arrepio aí, e a presença dele, através dessa palavra, saiba de uma coisa: é ele que está começando a se mexer. Oh, glória! É Ele que está começando a se mexer. E se Ele está se mexendo, oh glória, é sinal que Ele vai fazer alguma coisa. Porque quando você reage, seja nas palavras, na oração, seja nas lágrimas, quando você reage, há uma reação do mestre. Enquanto você não reage, ele continua sem reagir, sem se manifestar.
E escuta isso aqui e eu encerro. Os discípulos disseram. Olha o texto. Verso 38. Jesus já estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram. Oh glória! Em Mateus capítulo 8, verso 25 vai dizer: os seus discípulos aproximando-se. Olha, meu irmão, escuta isso aqui. Jesus está no barco, mas o que Jesus quer de você é que você se aproxime dele. Mateus capítulo 8, verso 25. Os seus discípulos aproximando-se. A gente se aproxima de tanta coisa. A gente se aproxima de amigos, a gente se aproxima de esposa, de esposo, de filho, a gente se aproxima de pai, de mãe, de cunhado, a gente sai se aproximando de todo mundo. No meio da luta, da tempestade. Jesus está dizendo para você, nesse momento, é para você e eu se aproximar dele. Porque quando a gente se aproximamos dele, aí nós sentiremos verdadeiramente a sua presença no meio da tempestade. E quando sentimos a presença dele no meio da tempestade, há uma reação do Mestre ao nosso favor. Na nossa casa, na nossa família, oh glória, no nosso ministério, recebe esta palavra. Ele está dizendo para você, se aproxime dele. Se aproxime dele na oração, se aproxime dele no jejum, se aproxime dele na palavra. Se aproxime dele. Se aproxime dele. Verso 25 do capítulo 8 de Mateus, o mesmo texto de Marcos capítulo 4. Os seus discípulos aproximando, o despertaram, dizendo, falaram, se aproximou e falou. Tem muita gente que tem medo de se aproximar do Mestre. Por quê? Porque errou, porque pecou, porque mentiu, porque fez alguma coisa de errado. E quando vai se aproximar do Mestre, diz, eu não estou preparada, eu não estou preparado. Lembra de Gênesis, quando Adão e Eva caiu? A Bíblia diz que toda a viração do dia Deus descia no jardim para conversar com eles. Só que quando Deus desceu, eles tinham comido do fruto e perceberam que estavam nus, pecaram, erraram. Quando eles percebem que Deus desceu na viração do dia no jardim para conversar com eles, para andar com eles no jardim, o que foi que eles fizeram? Se esconderam. Não quiseram se aproximar. Porque o pecado está levando muitos para distante do Mestre. E ele está na tua casa, ele está no teu barco, ele está dizendo para você, se aproxima, vem para perto. Sabe o que é isso? Volta para ele, se volta, se entrega os teus caminhos ao Senhor, confessa ao Senhor, volta para Jesus enquanto é tempo. Senão essa tempestade vai afundar o teu barco, essa tempestade vai matar a tua vida. E ele está dizendo para você, se aproxima. Mas quando você se aproximar, você vai dizer isso aqui, verso 25. Se aproximando, disse, Senhor, salva-me. Ou salva-nos. Você precisa de salvação.
Você precisa de libertação, você precisa de transformação. E Ele está dizendo para você, se aproxime de mim. Mas fale. Sabe o que é isso? Volte para Ele. Você que está afastada, você que está afastado, você que se distanciou da presença do Mestre, você que não é crente, Ele está dizendo para você, volte-se para a minha presença, porque quando você voltar, eu vou falar dentro do barco dizendo, tempestade acalma, mar acalma, aquieta-te. Oh glória! Receba esta palavra nesta noite. Eu quero orar pela tua vida e pela tua casa. Eu quero orar pela tua vida e pela tua casa. Escute isso. Você que entrou agora, não pegou a mensagem do início. Depois da live, pode vai lá, deixa Deus falar contigo. Eu tenho certeza que é uma palavra forte que Deus tem falado aos nossos corações. E quando os discípulos despertaram o Mestre, despertando, eles disseram, Senhor, salva-nos, nós perecemos, nós vamos morrer, nós estamos com medo, nós estamos angustiados, nós não estamos mais ouvindo a tua voz dentro do barco, o Senhor entrou e não está falando, está conosco e não está falando, o Senhor entrou e nós não estamos nem se arrepiando. Então, Senhor, salva-me, socorre, eu preciso de ajuda. Ele vai reagir, e a reação dele quando ele despertar vai ser para repreender. Para repreender, ele disse ao mar, cala-te. Ele disse ao mar, cala-te. Aquieta-te. Então o vento se aquietou, e o texto vai dizer, e houve bonância. Haverá bonância de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Haverá, receba esta palavra em nome de Jesus, porque não tem sido fácil esses dias o que você tem enfrentado dentro do seu lar. Não tem sido fácil o que você tem enfrentado no seu barco. Jesus estava presente, está presente com você, mas você não tinha ouvido a voz dele falando com você por esses dias. Você pediu a resposta e mesmo em silêncio ele está dizendo para você, reage, me pede socorro, me chama para me te salvar. Reage, porque quando você reage, aí ele vai fazer a parte dele, e quando ele faz a parte dele, é para acalmar o mar, para acalmar a tempestade e para acontecer bonança sobre a tua casa e sobre a tua vida. Receba esta palavra nesta noite em nome de Jesus. Oh glória! Tome posse, Genilson. Tome posse, evangelista Genilson. Tome posse. Porque enquanto você nesta noite está ouvindo esta mensagem, e mesmo Jesus estando dentro do barco, e não ter falado no barco, dentro do barco, para te dizer, te acalma, com você, ele está dizendo para o vento, ó, pega isso aqui. Se ele não falou dentro do barco para dizer para você, no meio da tempestade, acalma, eu estou no controle, eu estou contigo, você só não ouviu nada, estava tudo em silêncio. Mas ele, quando você clamou e dizendo, Senhor, socorre-me, ele vai acalmar o vento e o mar. Porque ele acalmando o vento e o mar, ele vai acalmar o teu coração. Eu vou repetir para tu entender. Ele acalmando o vento e o mar que se levantou contra o teu ministério, contra a tua família, contra a tua casa, ele acalmando o vento e o mar, por você ter pedido socorro a ele, por você não aguentar mais, ele poderia ter despertado e ter dito para você, diretamente para você, tenha calma, eu estou no controle, e a tempestade continuando. Mas não, ele despertou e disse para o mar e disse para o vento,
calma, aquieta-te. Por quê? Porque ele acalmando o mar e o vento, ele acalmaria o coração dos discípulos. Viu, irmã Nova? Ele acalmando o mar e o vento, ele cessando isso, ele acalmaria o coração daquele que está angustiado dentro do barco. Porque tem muita gente nos lares angustiada, ferida, machucada. Tem muita gente no meio disso tudo que está enfrentando que não aguenta mais. E o meu Deus está dizendo para você: eu vou dar um basta. E ele dando um basta nessa situação, nesse sofrimento, nesta angústia, ele acalmando isso que está passando sobre a tua casa, sobre a tua família, ele vai estar acalmando o teu coração, porque é disso que você está precisando. É que o teu coração esteja calmo, é que você receba paz na tua casa, coisa que você tem visto só turbulência, só angústia por esses dias, e Deus está dizendo para você: se aproxime de mim, me chame, me clame, me peça salvação, me peça socorro, que eu vou fazer o que você não pode fazer, que eu vou realizar o que você não pode. Pega essa palavra em nome de Jesus, pega essa palavra, evangelista Genilson, pega essa palavra, irmã Nova, pega essa palavra, irmã Edna, pega essa palavra. Deus está dizendo para você: eu vou dar um basta para trazer paz dentro da tua casa, para trazer paz, e a presença dele será manifesta dentro do barco, e haverá bonança sobre a tua casa, haverá bonança sobre a tua casa, sobre a tua vida. Enquanto você coloca, recebe essa palavra, enquanto você coloca o seu pedido de oração para a gente fazer um clamor, nós vamos escutar um louvor aqui, enquanto você coloca aí